Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Hoje eu vim trazer esse bolinho lindíssimo para vocês. Um bolo de 2 andares no tema Jardim Encantado. Gente, espero de coração que vocês gostem. Para quem não me conhece, meu nome é Karine. Seja bem-vindo no meu canal. Aqui nós temos um bolo 25 polegadas de altura. Gente, não repara a sujeira ali da forma não, porque o bolo ele foi assado nessa forma mesmo, né? E reutilizei ela para poder estar fazendo a montagem nela mesmo, tá bom? Aqui estou usando a Cake Boards, né? Vou centralizar o mais centralizado possível. Usei uma Cake Boards bem maior do que o bolo, né? Normalmente eu poderia estar usando uma bem menorzinha, mas era a que eu tinha aqui, né? A outra que poderia ser o tamanho mais favorável para ela, acabou. Aqui o bolo deu uma congeladinha aqui na parte de cima, mas isso é normal acontecer porque a geladeira que eu uso para poder deixar o bolo descansando, ela gela extremamente o bolo, então acaba que cria esse gelinho normalmente na parte de cima do bolo. Aqui, gente, eu coloquei um isoporzinho, tá? Esse isoporzinho, aquele isoporzinho mesmo, tá? De base. Eu colo 2 isoporzinhos e coloco esse guindaste caseiro. O guindaste caseiro eu faço no fogo, né? Já mostrei pra vocês aqui, tem vídeo aqui no canal, né? Mostrando certinho como que eu faço. Vou limpar e vou ajeitar ali a parte de cima do outro bolo pra estar fazendo a marcaçãozinha, né? Tudo certinho, para poder estar colocando os pega-balões. Eu uso o pega-balão para fazer o gandache, eu uso o pega-balão para poder fazer a sustentação. A sustentação serve para poder estabilizar o peso do bolo, né? Para aguentar o peso de um bolo um em cima do outro. Sempre é bom deixar bem retinho possível, mais retinho possível os pega-balões e os cortes, né? Para ficar todos eles no mesmo tamanho, para você conseguir deixar o bolo retinho. Senão pode correr o risco do bolo ficar um pouquinho tortinho, tá? Nesse bolo aí eu não gostei muito de um corte, mas como eu não queria retirar o bolo novamente e fazer novamente o corte, mas eu não achei tão assim. Mas o certo seria cortar o mais rentinho possível do bolo, ou né, um pouquinho mais pra, um pouquinho mais pra cima, mas deixar todos eles mesmo tamanho para não ter diferença de tamanho na hora da finalização, tá bom? Aqui eu vou olhando certinho a posição que eu vou colocar. O bolo que vai aí na parte de cima é um bolo 15 por 10, tá? Vou analisando, deixo um espaço de 2 dedos e meio, tá? De um pega-balão do outro a 3 dedos, tá? Isso depende muito de qual é o tamanho, qual é a proporção de peso que vai em cima do outro bolo, tá bom? Então aí eu coloquei em torno de 3 dedos aproximadamente de distância de um pega-balão do outro, tá bom? Gente, não se preocupe com a quantidade, tá? Como esse bolo ele foi transportado para uns 17, 18 km mais ou menos, ele foi para bem longinho, então ele precisa estar seguro, tá? Tá bem estabilizado para conseguir chegar no local. Em relação a recheio, eu tomo bastante cuidado com alguns recheios que eu for utilizar para não correr o risco do recheio, se vamos supor que seja um recheio que perca a consistência com facilidade, estilo mousse, eu vou ter que fazer uma contenção ou até mesmo uma blindagem, tá? Então, toma bastante cuidado com o recheio que você for utilizar. Bolo de andar com morango. O morango solta bastante aguinha, então pode correr o risco do bolo começar a soltar líquido ou até mesmo rachar, dependendo da massa que você for utilizar. Então, tome bastante cuidado com isso também. Aqui dando uma avaliadinha para ver se tá tudo certo. Alguma, na hora de cortar, né, pode correr o risco de algum pedacinho de pega-balão ficar ali. Então, a gente vai retirando, tá bom? Aqui já como eu fiz a marcação com o chantilly mesmo, né? Deixei bem centralizado, ficou bem legalzinha a posição. Vou e coloco o bolo em cima. Gente, não teria necessidade de eu decorar um bolo separado do outro, principalmente porque os dois bolos vão ser da mesma cor, tá? Então, eu já prefiro já montar, já deixar montadinho, que assim eu já decoro os dois de uma vez só, tá? Se você preferir decorar eles separadamente, pode estar decorando tranquilamente, tá bom? Isso vai de acordo com o que você desejar. Aqui, a cliente encomendou o bolo com um chantininho.
E como é chantilly, eu sempre opto em fazer a hidratação do chantilly com leite condensado, tá? Mas dá pra poder fazer tranquilamente com água, ok? No entanto, que aí eu vou começar a fazer a hidratação, eu vou ver que não vai ficar no ponto que eu desejo, que é um ponto mais lisinho, né? Pra poder fazer a decoração wave cake. Eu vou pegar e vou adicionar um pouquinho de água, mas é uma coisa bem leve mesmo, tá, gente? Peguei diretamente da torneira, porque como tava um tempo bem chuvoso, a água estava bem geladinha da torneira, tá? Então, não adicione água, vamos dizer assim, morna. Pelo amor de Deus, senão o chantilly vai perder o ponto, ok? Água gelada, tá? Ou temperatura ambiente, tá bom? Claro que temperatura ambiente, se depender se a sua cidade tiver com 38, 35 graus, vai estar uma temperatura muito elevada, né? Então, seria uma água, vamos dizer assim, uma água mais geladinha, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu não tingi o chantilly, tá? Só hidratei ele, coloquei o branquinho ali no saco. O bolo, ele vai ter uns tons mesclados, né, de rosa com o branco, vai ter aqueles detalhezinhos que vocês viram de florzinhas, tá bom? Então, assim, a gente vai hidratando aos poucos, vai separando qual vai ser a cor, começa de uma cor, né? E depois vai pra outra. Como aí nesse bolo só tem somente duas cores assim, né? Tem a folhinha, mas esse mais no finalzinho mesmo. Aqui eu adicionei o corante rosa cereja da Soft Gel, tá? Fui adicionando as gotas aos poucos, porque a cliente pediu pro tom de rosa ser bem delicadinho. Então, fui adicionando o corante aos poucos até chegar no tom desejado, tá bom? E aqui é aquele mesmo processo. Ali eu dei uma saidinha para poder adicionar água. No entanto, que vocês vão ver que eu vou mexer bem devagarzinho. É que nem eu tô falando pra vocês. O chantininho, eu hidrato ele com leite condensado. Porém, como o tempo tá mais fresquinho, eu acho que com água, só pra dar aquela finalizaçãozinha, ajuda bastante, tá bom? E acaba que a hidratação, eu acho que fica bem melhor com água do que com leite condensado. Com sabor, claramente, que o leite condensado ganha, mas em questão de aspecto, textura, visão, entendeu? Visual, a água eu acho que fica bem melhor. Aí aqui vou adicionar mais um pouquinho de água, porque eu vi que ainda tava um pouquinho poroso ainda, não chegou na consistência desejada. Toma bastante cuidado, porque dependendo do espatulado que você for fazer, vai precisar, tem necessidade que o chantilly esteja um pouquinho mais hidratado, tá bom? E bora lá. Adicionando, né, o chantilly no saquinho para estar fazendo a aplicação no bolo. O bolo, gente, na parte de baixo, eu senti que ele ficou soltando um pouquinho de farelo. Então, para evitar que vai ter alguma imperfeição ou estragar minha decoração, né? Pelo chantilly ser muito clarinho, eu optei em fazer somente na parte de baixo a pré-camada, tá? Então, aqui, vou passar, ó, eu comecei aqui, eu ia passar diretamente, mas eu decidi fazer a pré-camada, igual vocês podem estar vendo aí, tá bom? Aí eu vou aqui, vou passar na pré-camada, né, alisando suavemente. Vocês podem dar uma analisada que o bolo em si, ele não está, vamos dizer assim, não está a sustentação, a base de sustentação não está torto, tá tudo certinho, mas tem uma basezinha bem ali no cantinho ali que provavelmente um pega-balão ficou um pouquinho mais alto, então dá a sensação que o bolo da parte de cima está torto, tá, gente? Não vi, gente, infelizmente, é aquele processo, a hora que você está decorando o bolo, se você não presta atenção, uma coisa mínima você vê bem no finalzinho. No meu caso, eu acabei vendo esse tortinho do bolo no, na editação do vídeo, tá? Infelizmente, nem na hora que eu decorei o bolo, logo em seguida, menos de menos de 5 minutinhos após o bolo ter decorado, organizando o carro certinho, eu já fui levar esse bolo. Então, automaticamente, não deu tempo, gente. Realmente não percebi que o bolo estava um pouquinho torto na parte de cima. Então, aqui eu vou aplicando o chantilly, mesclando ele. Vou adicionando branco, rosa, rosa, branco, branco, rosa, tá? Até chegar no topo e deixar ele dessa forma aí. O modelo de inspiração que a cliente mandou era extremamente lotado de rosas, né? Desses detalhezinhos de flores.
Mas como ela queria deixar o bolo um pouquinho mais meiguinho, eu segui o modelo que ela me falou, tá? De acordo com o que ela me pediu. Sempre avisando pro cliente que quando ele manda modelo de inspiração, é de inspiração. Não significa que a gente vai fazer uma cópia, né? Aqui é o meu filhotinho, que ele toda vez quando ele vê a mãe dele trabalhando, ele vem aqui. E é isso, gente, meu companheirinho, né? Aí aqui eu vou passando o chantilly e olhando onde vai ficando as imperfeições, analisando, passando um pouquinho mais de chantilly se caso houver necessidade. Tome bastante cuidado a quantidade de chantilly que você deseja ou que você está colocando no bolo. Por quê? Você não pode colocar demais, né? E também não pode colocar de menos, principalmente se for uma decoração aonde exige retiradas de chantilly. Um wave cake, ele retira o chantilly para poder fazer o alisamento e depois retira o chantilly para poder estar fazendo a texturizado. Então, assim, tome bastante cuidado com a quantidade de chantilly que você for adicionar. Chantilly, chantininho, tanto faz, tá bom? Aí aqui eu vou passando a espátula cuidadosamente na parte de cima, para não arrancar na parte na parte de baixo do bolo, né, que é a parte de cima do outro bolo. Então, sempre passando a espátula cuidadosamente. Aqui vou alisando, né? Alisando, retirando o excesso, analisando se tá tudo certinho, se tem alguma imperfeiçãozinha. Se tiver imperfeição, já vai corrigindo. Não deixe para corrigir algumas imperfeições no final, porque acaba que atrapalha alguma coisinha que você for fazer. Que vai, vamos supor que a decoração tá linda e você deixou para a última hora de consertar um defeitinho na parte de cima. Já vai consertando, vai alisando, já vai consertando, que vai dar tudo certinho no final. Aqui na parte de baixo, eu já vou alisando as quinas. O modelo do bolo é quinas imperfeitas, tanto imperfeitas, né? Como na parte de cima, como na parte de baixo. Porém, a gente sempre dar uma organizada, arrumar tudo certinho, para deixar aquelas quinas imperfeitas, mas pelo menos bonita. Seria mais ou menos isso. De uma ajeitada ali na parte de baixo, e agora eu já vou ajeitar a parte de cima, né? Dar uma analisada certinho já para deixar ela prontinha para poder começar a fazer a parte de baixo. E se vai de acordo com o que você achar melhor, tá? Eu opto sempre em começar os bolos de cima para depois os bolos de baixo. Eu acho que assim fica mais fácil, né? Depois para poder fazer a finalização. Aí aqui é aquele processo do wave cake, sempre a espátula dando uma leve inclinação e uma leve pressão. Claro, tirando a quantidade de chantilly para poder estar fazendo essa texturazinha, tá? Aí aqui, vou passando a espátula, vai subir essa quinona imperfeitas aí, mas não tem muito, entendeu? Não ficou legal. Vi ali uma bolinha de ar, já estourei ela. E agora eu vou retirando essa parte de cima do bolo, no caso da quina, né? Vou cortando ela, vocês estão vendo que literalmente eu vou cortando. Eu não passo a espátula para poder fazer a retirada, eu corto esse chantilly. Por quê? Se eu passar, ela vai empurrar o chantilly para frente. Eu não quero empurrar o chantilly para frente para não estragar a decoração, que o bolo de cima já está pronto, finalizado, né? Então, aqui vou passando a espátula, vou alisando, vou analisando. Aqui eu vi que a massa estava aparecendo e eu vi que ficou um pouquinho sujinho o chantilly. Retirei um pouquinho do chantilly e adicionei mais um pouquinho de chantilly. Gente, desculpa se eu estiver falando um pouquinho rápido ou se eu estiver falando demais para vocês. Eu sei que fica legal e interessante, né? A gente explicar o processo, né, de cada coisa que a gente for fazendo, que assim fica mais fácil para quem está aprendendo e para quem está iniciando agora, né, na confeitaria. Aqui eu vou passando a espátula cuidadosamente, somente a pontinha para poder fazer aquele desenho e vou retirando ali cuidadosamente o excesso da lateral para poder já estar fazendo a finalização desse bolo. Sempre analisando para ver se o bolo está bem lisinho, né? Se não ficou nenhuma bolinha de ar, se tá tudo certo. E é assim, gente, fazer bolo é aquela aventura gigantesca e aquele autoanálise, tá bom? Se não tiver bom, a gente dá mais uma analisada, mais uma alisada e dá tudo certo no finalzinho, né? Vou aqui passando a espátula e já vou fazer um wave cake. O wave cake sempre dando uma leve inclinação com uma leve pressionada por estar fazendo
essas riscas, tá? E olha, gente, que lindeza que esse bolo já está. Parando por aí, com certeza já estaria já maravilhoso, né? Mas como o bolo que a cliente me mandou tinha uns desenhozinhos, optei em fazer. Aqui eu decidi refazer, não sei por quê, tá, gente? Olha, lembrei, ó. Tinha umas bolinhas de ar que apareceu bem ali, ó. Gente, infelizmente, a gente ajeita, e quando a gente vai ver, sempre aparece alguma coisinha no bolo, né? Mas é assim, faz parte da história da confeitaria. Se não tivesse esses perrengues na nossa vida, a gente não tem história para contar depois, né? Aí agora aquele processo eu adicionei um pouquinho mais de chantilly, porque eu vi também que o rosa não estava tão mais presente, tanto que eu queria que ele estivesse, tá? No modelo de inspiração tinha o rosa um pouquinho mais do que o branco, então eu optei, acabei também passando um pouquinho, aproveitando o embalo que eu já tinha visto algumas bolinhas de ar, né? Optei o embalo para poder passar um pouquinho mais de chantilly rosa, porque como tinha mais branco do que rosa, para poder adicionar um pouquinho mais de rosa, tá bom? Aí eu tô aqui naquele processo, né? Analisa se tá tudo certo, passa a pontinha da espátula e vai passeando nele até chegar no finalzinho. E alisa. Aqui, gente, no caso, eu poderia ter feito com a minizinha espátula. Facilitaria um pouquinho melhor, tá? Ajudaria bastante. Mas, como eu já estava naquele processo do corrido, esse bolo era para entregar na parte da manhã, então, assim, a gente já acorda já no vucu-vucu, né? Aí, tô aqui, fazendo novamente o wave cake, o processo do wave cake. Mãozinha levezinha. Gente, desculpa o barulho que as crianças estão se ajeitando para dormir, então, vocês vão ouvir um barulhinhozinho no fundinho do vídeo. A espátula dando uma leve inclinação e uma leve pressionada para estar fazendo o detalhezinho, tá? Aqui, gente, com palito de dente limpo, gente, pelo amor de Deus, limpo. Eu vou fazendo uns risquinhos como se fossem uns galinhos, tá? Aleatoriamente, não tem uma posição exata. Ai, faz aqui. Não, gente, é aleatoriamente. Onde o seu coração sentir. Não coloque muito, pelo amor de Deus. Mas onde seu coração sentir, você faz o galinhozinho e vai puxando ele pra cima, tá? Dando aquela olhadinha assim, aqui dá pra poder fazer, aqui dá pra fazer. Sempre dando uma distânciazinha, claro, legalzinha, pra não ficar uma flor uma perto da outra, né? E aqui, gente, as florzinhas, elas são um pouquinho mais escuras. Então, o que é que eu decidi fazer? Adicionar um pouquinho mais de corante rosa cereja. Poderia ter adicionado pink, mas eu achei que ia fugir muito do tom de delicadeza que a cliente pediu. Então, optei em usar o rosa cereja mesmo, adicionando um pouquinho mais de gotinhas, mas essa cor não foi uma cor que eu ainda deixei, tá? Permaneci. Por quê? Eu achei que ficou muito clarinho. Então, vocês vão ver que agora eu vou adicionar um pouquinho mais de corante, tá? Eu vou mexendo certinho, dando sempre aquela hidrataçãozinha bem legal, né? Pra poder fazer esses detalhezinhos, gente, o chantilly não pode estar, vamos dizer assim, extremamente hidratado, que é um chantilly muito molengo, né? Que senão você não vai conseguir pegar com a pontinha. E aqui eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Pera aí, gente, ó. Vou pegar aqui a pontinha dessa mini espátula. Você consegue também fazer com a colherzinha de sobremesa tranquilamente, tá? Aqui só tô mostrando pra vocês como que eu vou fazer. Olha, gente, que fofinha que fica. E o chantilly, ele não pode estar extremamente hidratado, porque se ele estiver extremamente hidratado, ele vai estar um pouquinho molinho, então você não vai conseguir ter firmeza na hora de fazer os detalhezinhos, tá? Pode correr o risco de escorrer também no bolo. E também não pode estar poroso, tá? Então, ele tem que estar hidratado, mas não tão hidratado, tá bom? E também não tão firme, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais hidratado do que quando a gente vai fazer um wave cake, tá bom? Sempre é bom dar uma testada primeiro, numa espátula, na bancada, onde você quiser, antes de aplicar no bolo, pra ter certeza que vai ficar legal. Como eu falei pra vocês ali, eu não gostei muito do tom, né? Ficou muito parecido com o tom do fundo e acabei
pigmentando um pouquinho mais para deixar ele um pouquinho mais escuro. E aí eu vou fazendo o seguinte, eu vou espalhando essas florzinhas em toda a volta do bolo. Vocês percebem que eu vou pegando delicadamente? Dá pra poder fazer tranquilamente com aquelas colherzinhas de sobremesa miniatura, né? Somente com a pontinha dela. Se você tiver outra espátula também que esteja essa pontinha, né? Essa ponteirinha dessa forma aí, dá pra poder fazer tranquilamente. Aquela mini espátula também dá pra poder fazer. Gente, claro que cada uma vai deixar um efeito totalmente diferente, mas pode ter certeza que vai ficar lindo. No final o resultado vai ser maravilhoso. Sempre fazendo com bastante cuidado, delicadeza. Esse bolo me exigiu um tempo de... Eu gastei 50 minutos para estar fazendo ele, praticamente 1 hora, né? Decorando, por causa dos detalhezinhos, tudo mais, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Acaba que a gente gasta um pouquinho mais de tempo para estar fazendo ele. Aí a gente vai dando analisada, aí passa aqui, passa ali. Gente, eu vou dar uma pulada nesse vídeo, porque é o volta do bolo inteiro, tanto o bolo de cima como o bolo de baixo, né? Aí agora, já fiz, né, os detalhezinhos, todos os galinhos que eu queria que ficasse a folhinha. E agora eu vou fazer umas florzinhas de lavanda, mais ou menos isso, seria isso. Tá vendo esses galinhozinhos, como que ficou gracinha? Não coloquei bico nem nada, tá? É o chantilly branco totalmente hidratado, tá? Pra poder estar fazendo essas bolinhazinhas. É uma bolinha, uma do ladinho da outra. Dá um pouquinho de trabalho, cansa as mãozinhas de ficar pressionando. Mas, gente, depois que a gente olha o resultado, a gente até esquece do trabalhão que deu. Porque, gente, fica muito fofo. Vai dando aquela pressionadinha de leve, né, na mão para não ficar a bolinha muito grande e também não ficar a bolinha tão pequena, né? Aí agora aqui nos meios das florzinhas eu adicionei uma bolinhazinha. Poderia estar adicionando também mini pérolas, né? Ou pérolas grandes aí no meio das florzinhas, que também ficaria bem bonitinha. Agora, gente, com o saco. Isso tudo eu tô fazendo somente com saco, sem bico, tá? Com o saco, a pontinha, a ponteira tem que estar cortado bem pouquinho, tá? Não pode estar cortado muito. O chantilly não pode estar muito hidratado e também não pode estar mais ou menos. Nesse processo de fazer as folhinhas, tem que estar bem molinhozinho para você conseguir fazer esse formato da folhinha, tá? Gente, olha que charme que fica essas folhinhas, gente, que lindeza! Que fofura, gente, é muito lindo. Muito, muito lindo. Aí aqui, igual eu falei pra vocês, vou pulando o vídeo porque realmente eu gastei muito tempo nesse processo aí pra poder fazer. E aqui já vamos colocando o topper. O topper é um modelo de inspiração, né? A cliente mandou um modelo de inspiração de bolo e depois foi do topper pra poder fazer uma junção. A gente vai colocando aqui o topperzinho já pra poder fazer a finalização desse bolo, né? Acredito eu que foi um dos bolos, assim, é o segundo bolo mais bonito desse ano, que, gente, é sério de coração, esse ano, pra mim, foi o ano mais top que eu tive, porque foi um ano lotado de bolos de andares, e uns bolos mais lindos que outros. Nossa, eu só tenho gratidão pelo privilégio, né, de poder fazer cada um desses bolos, por cada um de cliente que teve essa confiança, né, para mim estar fazendo para eles. E por vocês, que estão aqui acompanhando meu canal mais um ano. Gente, olha, mais um ano que se encerra. Brigadão. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, curte o vídeo, comenta e se inscreva no canal. Beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!